Hoje sobre louvor e adoração. Esse é o nosso tema e eu gostaria de partir aqui de alguns recortes para edificar a sua vida. Em primeiro lugar, é fundamental nós compreendermos que nós, católicos, episcopalianos, anglicanos, enfim, nós que somos de tradição litúrgica, nós enxergamos a Escritura, o texto do Apocalipse, em paralelo com a nossa liturgia. Nós cremos piamente que a liturgia nos coloca em comunhão com os anjos e com os santos. Na liturgia, o Espírito de Deus nos transporta ao mistério do Cristo. Veja, o que é o mistério do Cristo? O Cristo todo é um mistério. Da sua encarnação, o seu ministério, a sua paixão, morte, ressurreição, ascensão, e ele, chegando ao seio do Pai, envia o dom do Espírito Santo. Então, da encarnação a Pentecostes, nós vamos chamar isso aqui de o mistério do Cristo. Muito bem, toda vez que nós celebramos liturgia, irmãos, Jesus vem a nós. Atenção, a liturgia ela não é um ato humano no sentido de que é a igreja quem faz. Não, é Cristo quem faz. No nosso missal no Brasil, quando nós começamos uma liturgia, nós sempre dizemos: bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amor de Cristo, irmãos, é o Espírito Santo. O amor é a pessoa, a relação que une o Pai ao Filho. Então, quando nós estamos reunidos em liturgia, não fomos nós quem nos dirigimos até lá, mas ao contrário, foi Cristo quem nos chamou, atraiu e levou. Na liturgia, irmãos, nós somos levados ao mistério de Cristo e esse mistério é tocado, vivido em patamar humano, porque o Espírito Santo o traz a nós. E Jesus vem a nós pelo Espírito. E o Espírito Santo em Jesus nos atrai e reúne nele os fiéis, reúne nele a sua esposa. Perceba aqui, irmão, que na liturgia a igreja ela não faz nada. Ao contrário, a igreja recebe. Quem faz é Jesus Cristo. Quem atua é Jesus Cristo. Durante a liturgia, sim, nós estamos em comunhão com os anjos, com os santos, nós estamos ao redor do trono celestial, nós estamos na presença do Altíssimo, mas nós somos levados até lá. Nós fomos e somos transportados pelo Espírito Santo até ali e colocados diante do mistério de Cristo. Nós chamamos isso de atualização. O mistério de Cristo é atualizado porque nós somos levados, transportados até lá. Mas nós, enquanto igreja, ali somos a esposa e, portanto, receptora, passiva. Não é a igreja quem faz, é Cristo quem faz na igreja e para a igreja por meio do poder do seu Espírito Santo. Então compreenda que na liturgia é Jesus o autor, é Jesus o feitor de tudo, é Jesus o protagonista. E quando nós concluímos uma liturgia, portanto, nós estamos nos retirando fisicamente do mistério de Cristo, mas cheios dele, cheios daquilo que o Espírito Santo fez em nós. E é aqui, irmãos, que eu quero fazer ao paralelo, a ponte entre o mistério de Cristo vivido na liturgia e as nossas assembleias carismáticas. Uma das características mais importantes das nossas
assembleias carismáticas são o nosso modo de orar. A assembleia de oração carismática, ela pretende ser uma extensão da liturgia, uma continuação da liturgia, uma consequência dela, um transbordamento na terra daquilo que a igreja recebeu na liturgia, que não era na terra, era no céu. Veja, meu irmão, na liturgia nós somos transportados à presença do trono de Deus e trazidos de volta à terra, misticamente. Né? Misticamente. Chegando aqui à terra, então, nós estamos cheios daquela visão. Recorde-se de João, recebendo a revelação no livro do Apocalipse, ele sobe, vê e desce, contando, escrevendo, redigindo tudo aquilo que ouviu nos céus. Quando nós nos reunimos em assembleia carismática, portanto, nós vamos agora também reunidos no Espírito Santo, pelo Espírito Santo, mas dessa vez não é Ele quem fará algo, a princípio, em nós e por nós. Mas é o Espírito Santo na igreja, ou seja, naquela assembleia, naquele grupo de oração, naquela assembleia carismática, é o Espírito Santo que deseja atrair a Ele. Veja, na liturgia, Cristo nos atraiu para Ele e agora a assembleia carismática pede o Espírito Santo para atraí-lo a nós. Nós queremos chamar a atenção dele. Atrair a Ele para que receba os nossos louvores. E há algo importante aqui destacar. A liturgia, ela é para os fiéis, ela é para os que creem. Mas a assembleia carismática, ela pretende dar louvor, glória a Deus, mas ela também pretende dizer algo ao mundo. Então nós temos dois destinatários. Às vezes na liturgia só havia um, Cristo se dirigindo à igreja, à sua esposa, à sua noiva, à sua amada. Agora, na Assembleia Carismática, é a igreja a autora. Os irmãos ali reunidos em louvor, em adoração, que vão se referir a Deus, se referir a Jesus Cristo como um modo de transbordar aquilo que Ele já nos deu na liturgia, mas também nós vamos demonstrar ao mundo que Ele é um conosco, porque o Espírito que está nele, Ele nos deu na liturgia, nos une a Ele enquanto Ele está nos céus. Nós vamos demonstrar isso. Na liturgia Ele tudo fez pela igreja, no Espírito. Na Assembleia Carismática, é ela, a igreja, a Assembleia, quem fará tudo para Ele no Espírito. Ela deve então reproduzir na terra, veja, o que deve ser uma reunião carismática, uma oração carismática, uma reprodução na terra daquilo que Ele já tem preparado para a igreja lá nos céus. E que Ele revelou à igreja enquanto estava reunida com Ele em liturgia. E o que é que Ele tem preparado para nós nos céus, irmãos? O que é que nós temos de reproduzir na terra com as nossas ações em oração carismática? Apocalipse capítulo 5, versículo 11, diz que ali havia uma multidão cuja voz se ouvia em louvor. Então é parte fundamental da Assembleia Carismática emitir louvor com voz, louvor audível. Uma assembleia que, segundo Apocalipse capítulo 19, está continuamente ao redor do trono do Cordeiro, exclamando em alta voz, amém, aleluia, glórias. Veja, isso não é um detalhe trivial. Faz parte da identidade da Assembleia Carismática reproduzir sensivelmente aquilo que a igreja compreende como sendo o seu destino final nos céus. E tudo isso com voz forte, diz Apocalipse 7, 10. Essa, irmãos, é parte fundamental da nossa identidade
carismática, reproduzir na terra aquela voz que parece que soa como o som de muitas águas, como diz Ezequiel 43, como diz Apocalipse 1, versículo 15. Ali nós falamos a Deus e ao mundo como que reproduzindo aquela voz escutada no céu. Uma voz como um trovão, diz o Apocalipse capítulo 14. E mais, cantando cânticos que, segundo o mesmo Apocalipse 14, não podem ser apreendidos porque não têm palavras. Sons inexprimíveis, inefáveis. Veja, irmãos, isso é fundamental. As nossas assembleias carismáticas, em alguns lugares, têm simplesmente esfriado sob esse pretexto de que não é preciso soltar a voz, não é preciso orar, não é preciso dizer glórias, dizer aleluias, quando na verdade é isso que se lê no texto. E é isso que a igreja ouve ao redor do trono do Cordeiro, e é necessário reproduzir isso na terra. A oração de louvor e adoração, consistindo, portanto, num ato da Assembleia ali reunida no Espírito Santo, irmãos, geram em mim uma capacitação. Louvar e adorar recordam a mim, veja, ao dizer as palavras de louvor, ao dizer a adoração, ao dizer o louvor e a adoração recordam a mim e aos que ouvem aquilo que Deus é, porque os termos de adoração estão baseados nos atributos de Deus, e me recordam aquilo que Deus fez, os feitos de Deus. Recordar aquilo que Deus é adorar. Recordar e dizer aquilo que Deus faz é louvar. E veja, irmãos, os demônios, eles são criaturas que se tornaram o que são hoje porque desejaram ser o que Deus é, embora não possam ser. E eles desejam fazer o que Deus faz, embora eles não possam fazer. E nada é mais repulsivo aos demônios do que a ênfase espiritual que nós damos em oração ao ser e ao fazer de Deus. É por isso, irmãos, que o ambiente de adoração reproduz aquela atmosfera celestial. Quando nós oramos em assembleia carismática, nós estamos reproduzindo na terra aquele clima, aquela atmosfera de louvor, de adoração que está acontecendo ao redor do trono do Cordeiro, e esta realidade celestial foi perdida pelos demônios. Por isso, não há nada de mais repulsivo que a igreja possa fazer na terra do que louvar e adorar, espelhando o que ela viveu na liturgia ao estar diante do trono do Cordeiro. Louvar, adorar, dizer que Deus é santo, é bom, é verdade, é amor, ou seja, adorar, é recordar aos demônios que Deus é tudo aquilo que eles querem ser, mas não o podem. Dizer que o Senhor proveu, amou, salvou, perdoou, redimiu, é recordar feitos de Deus que os demônios, de certa forma, gostariam de fazer, imitar, mas infelizmente só podem macaquear aquilo tudo. Os termos de louvor desmascaram os feitos mentirosos do diabo, dos demônios. E é por isso, irmãos, que louvar e adorar é grande arma no combate espiritual. Porque os demônios podem ser criativos, mas só Deus é criador. Os demônios podem ter força, mas só Deus tem poder. Eles podem dar prazeres aos homens nos seus feitos, mas só Deus pode dar felicidade. Eles imitam, mas nunca
alcançam à altura o que são os feitos de Deus. Meu irmão, minha irmã, louvar e adorar vocalmente, dizendo, exclamando, me ajudam a assimilar na alma estes fatos. E o demônio, conhecendo essa assimilação, sabendo que ao adorar e louvar eu estou assimilando o que Deus é, assimilando o que Deus faz na minha alma, ele conhecendo essa assimilação se faz ainda mais inimigo e tentador daquele que louva e adora. Em contrapartida, irmãos, louvar e adorar blinda o meu espírito contra as sugestões e tentações do mal. Porque lembrando que Deus é e recordando o que Ele é capaz de fazer, o nível da minha fé teologal cresce suficientemente para impedir que eu ceda às tentações do mal e elas são enfraquecidas. Por fim, irmãos, eu quero dizer a você que louvar e adorar, além de ser um modo de reproduzir na terra, com os nossos termos de louvor, aquilo que a igreja busca ao redor do trono de Deus, além de ser uma arma poderosa em combate espiritual, o louvor e a adoração também são um instrumento eficaz para a cura e para a libertação. Veja, para a libertação, acredito que já tenha ficado até claro as razões libertadoras do louvor contra as forças espirituais. Mas o modo de louvar que nós exercitamos nas assembleias carismáticas, com cantos em línguas, com termos de glória, com júbilos de aleluia, colocando para fora aquilo que está no coração, transbordando na boca aquilo de que está cheio o coração, esse nosso modo de louvar, ele também coopera para uma libertação emocional e psíquica. A expressão espontânea de louvor, a vocalização de línguas estranhas, são um comportamento fora do padrão convencional, nós bem sabemos isso. Acontece que ao exercitar este comportamento espiritual, este exercício adquire uma função de libertação de bloqueios, traumas, medos, recalques, enfim, bloqueios interiores que, com o extravasamento do louvor na Assembleia Carismática, com a atmosfera de louvor que é criada ao redor daquele que louva, isso nos vai libertando de nós, nos tirando para fora de nós e causando uma série de libertações. O Espírito Santo também gera curas físicas, enquanto nós louvamos e adoramos no louvor, como um modo de testificar a satisfação de Deus em receber a reverência do seu povo. Deus se agrada. Nos céus, Deus se agrada de receber nosso louvor, nossa adoração, e os nossos termos de louvor e adoração, ao subirem aos céus, constrangem o mal, envergonham o mal, nos libertam, mas ao atingirem a Deus, o coração de Deus, em alegria eterna por ver os seus filhos em louvor, se derrama sobre nós com curas, com milagres, com prodígios. Por isso, irmãos, vamos pedir ao Senhor a graça de termos mais entusiasmo. Procure verificar se você, no seu comportamento, na sua vivência carismática e o seu grupo carismático, tem vivido esta identidade de louvor, de adoração, espontâneos. Veja, é na liturgia que, por Cristo atuar, é que nós necessitamos ser conduzidos pelo Cristo que revelou o modo como Ele atua em nós, revelou a igreja. Mas a Assembleia Carismática ela não pode ter esse caráter
engessado, preso, ela deve ser livre, espontânea, para louvar e adorar a Deus. E isso vai gerando no mundo espiritual a atmosfera celeste, repulsiva ao mal e curadora em nós. Deus abençoe a você.